noite, queridos irmãos. Nessa noite nós queremos tratar sobre essas pandemias, epidemias e pestes que estão aparecendo no mundo. E a Bíblia fala sobre isso lá em Lucas capítulo 21, verso 11, quando diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Queridos, no sermão escatológico, o Senhor Jesus anuncia que a presente era seria marcada por fomes e pestes. Perceba que Jesus claramente está se referindo a grandes epidemias e pandemias que castigariam a humanidade, pois ele conecta diariamente a fome e a peste. O que está acontecendo hoje no mundo, nós vemos que é bíblico. E diz aqui no livro de Lucas, diz no livro do profeta Isaías, também fala sobre isso. E nós temos que ter um cuidado. Nós não queremos testar a fé de ninguém. Essas doenças não estão vindo para testar a fé, mas ela está vindo porque Deus quer que o seu povo obedeça. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Existem irmãs que dizem que no seu bairro, na sua rua, as pessoas estão do mesmo jeito, parecendo que não está acontecendo nada. Sabe por que isso acontece? Porque elas não conhecem, não têm conhecimento da palavra. E por não ter conhecimento da palavra, elas ficam alheias. E nós, como proclamadores do Evangelho, é que temos que levar essa palavra para que esse povo conheça, para que nós possamos ver como é que eles também passem a obedecer ao Senhor. Porque senão não vai adiantar. Se as pessoas desobedecerem a Deus, essas pandemias, essas pestes, a fome, tudo tende a aumentar. E não é isso que Deus quer. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu caminho. Por isso, essas pestes, epidemias e pandemias se enquadram na simbologia das trombetas que o apóstolo João usou lá no livro de Apocalipse. Como trombetas, esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que ainda dá tempo de arrependimento. Porém, quando de fato o fim chegar, não haverá mais avisos e nem oportunidade. Os juízos, representados pelas trombetas, se intensificarão até que darão lugar às taças da ira de Deus, pura e sem mistura. Queridos, eu quero falar com vocês sobre 3 atitudes que nós devemos tomar para tentar diminuir essas epidemias, essas pandemias, essa fome que vai assolar e que já está assolando o mundo. A primeira atitude que nós temos que tomar é confiando em Deus. Devemos confiar em Deus porque no cenário de pandemia o crente deve ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Ele não pode entrar no estado de paranoia, como se a calamidade fosse insuperável. Tempos de crise
sempre se mostram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre sua fé. O apóstolo Paulo escreve que os crentes não devem temer as ameaças, mas devem estar sempre preparado a responder a qualquer um que lhe pedir a razão de sua esperança. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 e 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 e 15 diz: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em vós? Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que tem dado esperança a você? Será que é Cristo que tem dado essa esperança? Se é Cristo, queridos, obedeçam, porque lá em Romanos 13 diz que nós devemos obedecer às autoridades. Todas elas foram constituídas por Deus, e quando eu desobedeço a autoridade, eu estou desobedecendo a Deus. Amados irmãos, confie que Deus vai exterminar essa pandemia, essa peste, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele é o único que pode exterminar. Ele pode dar o conhecimento para o homem, para o cientista, mas com certeza tudo vem do Senhor. A segunda atitude que nós devemos ter para combater ou tentar combater essas pandemias é não tentar o Senhor nosso Deus. Confiar em Deus não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de uma forma inconsequente. Quando a gente diz que as autoridades estão mandando fecharmos as igrejas, ainda tem pessoa que diz que eu acho que não devia fechar. Se eu não fechar, eu estou desobedecendo às autoridades, constituída tanto eclesiástica quanto civil. Não se preocupe, o tempo, isso vai passar, com certeza vai passar, porque Deus é maior. Existe um ditado que diz: não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Numa pandemia, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos nós. Aqui não podemos nos esquecer em que a Bíblia nunca despreza a importância do bem-estar físico do corpo humano. Está lá em 3 João, verso 2. Além disso, o próprio Antigo Testamento revela de forma muito clara que fazia parte da vontade de Deus para o seu povo a obediência de certas regras que não serviam apenas para separar os israelitas dos costumes das nações pagãs, mas também preveniam a contaminação
e o surgimento de epidemias de doenças perigosas naquele tempo. Está lá em Deuteronômio 23, 12, 13. É verdade que Deus cuida do seu povo quando tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade. Isso quer dizer que Deus está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Então, queridos, na verdade, os crentes devem enxergar tais medidas como ações legítimas de órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prazer pelo bem-estar geral da população. Isso está lá em Romanos 13, que eu falei ainda há pouco, que nós devemos obedecer à autoridade, porque toda ela foi constituída por Deus. Queridos, obedeçam. Amados irmãos, fiquem em casa, cuidando dos seus. Só saiam, como as autoridades estão dizendo, por uma necessidade muito grande. É claro que você deve estar pensando, pastor, como é que eu vou ganhar dinheiro para comer? Confie no seu Deus. Não tente ao seu Deus, mas confie e obedeça, que Ele mandará provisão para a sua casa. Amém? E a terceira atitude que nós devemos tomar é olhar para a providência divina. Deus é um Deus de providência. Deus é o Deus que supre toda a nossa necessidade. O crente jamais deve deixar de olhar para a providência de Deus, por maior que seja a pandemia e o estado de calamidade no mundo. Deus permanece em seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias, conhecidos ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. Amados irmãos, além do mais, além de confiarmos na providência divina, o crente evita de cair no erro de questionar Deus sobre o porquê disso ou daquilo. Num cenário de peste e pandemia de uma doença perigosa, o crente deve manter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De tudo, de fato, nós não podemos entender exaustivamente os desígnios de Deus, mas podemos estar confortados de que Ele tem algo a nos ensinar, até mesmo nos dias de calamidade. Então, queridos, confia em Deus, não tente ao Senhor teu Deus e olhe para a providência que Deus está trazendo para a tua casa, para a tua família, para a tua vizinhança, para a tua igreja, para o teu bairro, para esta cidade, para este estado e para o mundo. Deus quer que obedeçamos. Deus não quer que o questionemos. Muito obrigado, queridos irmãos, e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero orar com você agora nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de bondade, Deus de amor. Estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer pelo dia que tu nos deste, para te agradecer pelo livramento que tu nos deste, para te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso,
Senhor é um Deus compassivo e é um Deus da providência. Pai querido, Pai bendito, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão ao alcance dessa mensagem. Que o Senhor esteja dando a provisão para cada um, para que cada um possa entender que tudo o Senhor tem o controle nas suas mãos. Pai, que o Senhor livre os teus amados servos de toda e qualquer pandemia, epidemia, peste, fome e tudo mais. Mas que o Senhor esteja trazendo a provisão para cada um, porque nós precisamos e dependemos somente do Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoe a todas as igrejas espalhadas pelos 4 cantos da cidade, do Brasil e do mundo. Abençoe aqueles também que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, para que eles possam ter esse encontro, te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas e entender que só o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o nosso Deus, o Deus da provisão. É em nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço.